Olá, meu nome é Renata Pinotti e hoje eu quero conversar com você sobre dimensão. Você sabe o que é dimensão? Quando as pessoas falam primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, esse filme é 3D, esse filme é 4D. Você compreende o que significa isso? De uma forma bem simples, tá? Dimensão é a ótica do observador, de onde eu enxergo determinada situação. Por exemplo, primeira dimensão é uma linha, né? Se a gente pensar nos eixos de x e y, né? Então, primeira dimensão, eixo de x, segunda dimensão, eixo de y, e a terceira dimensão tem a perspectiva, a profundidade. Então, por exemplo, aqui, esse desenho, né, nesse quadrado, ele está aqui em segunda dimensão, dentro da folha. Não tem perspectiva, né? Ele é plano. Então, primeira e segunda dimensão é quando a pessoa vê tudo na ótica plana. Como diz o Dr. Quantum, recomendo muito vocês assistirem no YouTube, Dr. Quantum. Tem uns desenhos, tem algumas animações, desenhos não, né? Tem animações que são incríveis para entender os conceitos de dimensão. Primeira, segunda, terceira, quarta dimensão. E ele chama de planolândia, né? Então, quando eu tô vendo na planolândia, eu vejo primeira e segunda dimensão. O que é a terceira dimensão? Cubo. Então, eu tenho profundidade, né? Tenho uma perspectiva. Eu tô vendo a partir de uma outra ótica. Primeira e segunda dimensão, eu vejo frente, trás, esquerda e direita. Não tem acima e abaixo. A partir do momento que eu estou em terceira dimensão, eu vejo de cima. Tem um filme muito bom que mostra isso, que chama Interestelar. Ele é maravilhoso para entender esses conceitos. E por que eu preciso saber isso? Muitas vezes, né, a gente chama de terceira dimensão algo. Vou dar um exemplo, né, que fica parecendo, nossa, mas como você sabe isso? Como que tal pessoa previu um futuro? De uma forma simples, né? Se a gente pensar que, imagina que você tá aqui no topo da montanha, tá? E aí, se você tá aqui em cima, você consegue ver o que tá acontecendo aqui, o que tá acontecendo aqui, o que tá acontecendo aqui, o que tá acontecendo aqui. Se você tiver aqui no plano, você só vê o que está acontecendo aqui. Então, de cima, quando eu tenho uma perspectiva, eu consigo ver outros tempos. E isso não é anormal e nem paranormal. Isso é bem normal. A partir do momento que eu acesso a ótica a partir de uma outra dimensão. Vou dar um outro exemplo para compreender o que é dimensão. De onde eu tô, eu consigo enxergar o que está atrás de mim? Não. Mas você vê? Da mesma forma, de onde eu tô, eu consigo ver o que está atrás de você. Isso significa que o que você vê aqui, eu não vejo. Tá? Eu posso dizer para você que não existe. É você falar para mim, lógico que existe esse quadro que tá aqui atrás. Falo, não, ele não existe, eu não tô vendo. E muitas vezes as pessoas discutem e brigam por pontos de vista. Como eu posso dizer que é verdadeiro ou não, só porque eu não vejo? Então você tá vendo a partir de uma dimensão. Eu estou vendo a partir de uma outra dimensão. Você vê o que eu não vejo. Eu vejo o que você não vê. E a gente pode brigar por isso uma vida. Ou várias. Só que a gente também pode somar. Então, se eu reconheço que eu não sou capaz de ver tudo,
e eu pergunto para você, o que você vê? E se eu vou até você e olho a partir da tua ótica, o meu olhar se amplia e eu passo a enxergar outras dimensões. Só que para fazer isso, eu preciso me transformar. Eu preciso sair do lugar de onde eu estou. E isso é difícil, porque me tira da zona de conforto. Eu preciso ir até o seu lugar. Eu preciso deixar de brigar pela minha ótica. Eu preciso deixar de achar que o meu lugar é o certo, que o meu lugar é o melhor e o que eu vejo é a verdade absoluta. O que acontece muitas vezes, eu tenho uma das minhas imagens internas, assim, várias vezes as pessoas brigam assim, por exemplo, né? A religião diz que é um focinho. Aí a ciência diz que é uma pata, né? A física diz que é um rabo. A medicina diz que é uma orelha. Aí uma outra religião diz, não, isso é um tubo. E aí a hora que a gente junta tudo, é um cachorro. Ninguém tá errado. Só que ninguém tá totalmente certo. O rabo existe, a pata existe, a orelha existe, o focinho existe. Esse tubo é o tronco. Todas essas partes existem, mas elas são partes. Elas não são a verdade absoluta. E assim acontece com a nossa memória. Memória, Renata? Mas o que você está juntando? Sim. Por exemplo, se você passou por uma situação na sua infância. Então eu passei por uma situação muito difícil. O meu pai fez isso pra mim. Aconteceu isso. Tá. Aí a gente conversa com o pai. Ele conta uma outra história. E aí a gente conversa com o irmão. Ele conta outra história. E aí eu converso com a mãe. Ela conta outra história. Já viram isso acontecer? O tempo todo, né? Com todos nós. Por quê? A nossa memória ela é condicionada pelo que a gente sente, pela minha experiência, por aquilo que eu vi a partir da minha ótica, da dimensão de onde eu via. Ela não é o todo. E cada um vê a história a partir do que sentiu e da ótica que enxergou a situação. Quem tá certo e quem tá errado? Tudo faz parte. E de uma certa forma, tudo está certo, como é. Ninguém sente igual. Vou dar um exemplo. Imagina que eu tô aqui e aqui atrás de mim, vou dar um exemplo hipotético, tem uma lâmpada, tá? Você tá vendo a lâmpada, eu não. Eu tô aqui conversando com você. E aí, de repente, a lâmpada começa a dar sinal de piscar e ela estoura. Eu não vi que ela deu o sinal que ia estourar. E eu levo um susto com o estouro. Você viu. Como você vai contar o que aconteceu e como eu vou contar o que aconteceu? Nossa, porque eu tava ali e eu tava olhando pra frente e de repente teve um estouro. Pode ser que eu conte de uma forma super dramática. Por quê? Porque eu assustei. Isso gerou uma emoção dentro de mim, porque eu não tava vendo. Talvez você que tava vendo não se assustou e falou assim, eu vi quando a lâmpada estourou. Qual é a verdade? A lâmpada estourou, ponto. Toda a história em torno depende do que cada um sentiu. E por que eu tô dizendo isso? Quando a gente busca uma ajuda, por exemplo, qual é o trabalho de uma constelação familiar? Ela não vai mudar o seu passado, não vai apagar o que aconteceu, só vai te ajudar a enxergar
o mesmo fato a partir de uma outra dimensão, de uma outra ótica. Para que você tenha uma visão mais ampla daquilo que aconteceu. E aí você pode deixar velhas mágoas. Você pode se soltar de lugares que você ficou presa por conta da sua interpretação, da forma como você sentiu aquilo e aquilo ficou preso dentro de você. Assim também trabalham outras linhas, né? E tantos recursos que nós temos hoje em dia para nos ajudar a enxergar além, a incluir outras dimensões, para que eu consiga ver de uma forma mais ampla. E não assim. Quarta dimensão, ela, vou falar de uma forma bem simplificada também, tá? Que os físicos me perdoem, mas não é nada muito específico que eu vou trazer aqui, tá? É bem simples pra gente ter conceitos básicos para saber um pouquinho, tá? Mas vale a pena aprofundar esse estudo, porque ele é muito precioso. Quarta dimensão, ela... um conceito simples para ajudar a gente a entender, como o conceito do buraco de minhoca. Então, se eu olhar para o tempo de uma forma cronológica, linear, onde aqui é o tempo zero, vamos dizer assim, aqui é o tempo, sei lá, que é nascimento de Cristo 2020, tá? Vamos pensar o nosso calendário, tá? Então, 2020 anos depois, na verdade 2021 anos depois, estamos aqui, tá? Na quarta dimensão é como se não existisse esse tempo cronológico, como se tudo acontecesse ao mesmo tempo. Então é como se tivesse um buraco de minhoca, onde esse tempo aqui, ele pode ficar aqui, pertinho. Mas o que significa isso? Muitas vezes é o que acontece numa constelação. Quando a gente abre o campo de uma constelação familiar, né, uma constelação em grupo, ou mesmo numa constelação individual, né, e eu digo para a pessoa, fecha o olho e se imagina nesse lugar. É como se ela voltasse no tempo, como se ela sentisse aquilo de novo, como se toda aquela emoção voltasse, ela estivesse dentro daquele lugar. E ela pode olhar para aquela situação de novo, só que a partir da ótica e da consciência que ela tem hoje. Como se a gente pudesse ver aquela cena de cima. E aí você pode ter uma outra visão, uma outra sensação e uma outra memória sobre o mesmo fato. O fato não vai mudar, né? Por exemplo, o meu pai faleceu em 2012. Isso não vai mudar. Nenhuma terapia, nenhum trabalho que eu faça vai mudar esse fato. Isso aconteceu. Só que como eu lido com isso, como eu vejo isso, como eu sinto isso e como eu caminho na vida com isso, pode mudar muitas vezes. A partir da ótica que eu enxergo, da forma que eu sinto e do que eu aprendo com isso. Então, numa constelação, por exemplo, ela é atemporal. Não tem tempo. Porque é como se eu voltasse para aquele tempo de novo, onde eu senti aquilo e eu pudesse enxergar a mesma situação a partir de uma outra dimensão. Ah, Renata, tá bom, mas eu não quero olhar para isso. Por que eu tenho que saber isso? Por que você está falando isso aqui no seu canal que trabalha com alimentação, criança? Ótimo. Porque muitos traumas alimentares, muitos traumas de infância geram consequências na alimentação. E as pessoas vivem até hoje condicionadas por conta de algo que aconteceu lá atrás, que não tem consciência. E um outro ponto muito importante.
É muito necessário hoje em dia que a gente compreenda isso e amplie a nossa visão para poder ser pai e mãe. Que ser pai e mãe? Esse assunto ele é muito interessante, eu ainda quero te contar um tanto mais sobre isso. Por isso eu vou dividir o vídeo em 2 partes. E eu continuo na semana que vem. Um grande beijo e até mais. Você gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, clique no sininho para que você possa ser notificado sempre que eu postar novos vídeos. E deixe seus comentários, porque sua opinião é muito importante para mim. Assim nós poderemos construir esse canal juntos. Um grande beijo e até mais.